Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de devocional e hoje o nosso 123º dia de devocional. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo 14 em diante com vocês, que diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se ontem estávamos falando sobre destruição, sobre a vida não ser tão bela assim, sobre a vida ter momentos realmente de dificuldade, de lutas, de luto, de lágrimas, nós precisamos entender que se a semeadura da carne, que é o pecado, traz destruição, nós precisamos entender que em Cristo nós temos a construção, nós temos o oposto disso. Nós temos aquele modo de vida onde, se antes aquilo que era pecado, o que colhíamos do pecado era destruição e morte, através da vida, e a vida verdadeira e abundante em Cristo, nós colhemos construção, nós colhemos aquilo que é bom, nós vemos a nossa história se movendo em direção à eternidade com Ele. E é por isso que é uma nova esperança. É por isso que a esperança no pecado era uma vida sem esperança, era uma vida de destruição, uma vida que, assim como nós falamos ontem, a destruição de Jerusalém, a vida de pecado, não ouvir o que o profeta falava, viver uma vida de escolhas próprias, assim como Adão escolheu sua própria decisão ali de comer o fruto e o pecado entrou na humanidade. Então ali nós vemos a maldade no mundo por causa do pecado. Nós temos que saber que em Cristo nós temos vida. E essa é a boa nova, essa é a boa notícia do Evangelho. Que vivendo de novo, esse amor que nos constrange a vivermos uma vida nova. Em Cristo temos essa vida nova a ser escrita. Lá em João capítulo de número 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele não sabe. Nicodemos, por mais que ele era um estudioso ali, ele era um rabino famoso, ele era um homem letrado, ele era um homem das melhores faculdades do tempo, muito respeitado por isso, ele não conseguia entender o que Jesus estava falando. Que quem quer ter a vida eterna precisa nascer de novo. Quem quer entrar no reino precisa nascer de novo. E ele dizia, mas o que esse homem está falando? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Como é que eu, velho, posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus está explicando para ele isso, que a vida em Cristo é uma vida nova. Aquele que crê no Filho. João 3,16. Pois Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse-o. Mas para que fôssemos salvos por meio dele. Então a salvação dessa vida de destruição, de miséria, de colher o que o pecado deu para nós, é através de Cristo. Então ainda que a vida não seja bela, ainda que a vida tenha muita miséria ao nosso redor, a solução para isso é a salvação em Cristo, é morrer para o pecado e viver para Cristo, esse amor que nos constrange, ser uma nova criatura, escrever uma nova história, escrever tudo novo, reconstruir com Ele, transformar com Ele a história que um dia estava sendo escrita. Em outros textos, Paulo vai dizer que nós vivíamos de acordo com os padrões dessa terra, de acordo com os padrões que, por tradições, por imposição, porque às vezes os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados não sabiam como viver propriamente, eles transmitem isso para nós. E é onde eu quero ler com vocês, esse texto precisa estar bem claro em nossas vidas, que é o texto lá de 2 Coríntios, capítulo de número 10. Olha só, eu quero ler com você esse texto, porque esse texto completa e traz para nós como viver. Porque se em Efésios, capítulo de número 6, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra um mundo espiritual de maldade que está ao nosso redor,
Em Hebreus 12 vai dizer para a gente se livrar de todo o pecado que nos rodeia. 2 Coríntios 10 vai nos ensinar um pouco ou nos mostrar como lutar contra isso. 2 Coríntios 10, versículo 3 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Presta atenção nisso. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste atenção. Se aqui nós estamos falando de uma luta que não é física, então existem fortalezas que são fortalezas espirituais. Fortalezas espirituais que são construídas em nós e ao redor de nós para nos manter no pecado. Fortalezas que são realmente difíceis de conquistar. Eu quero que você reflita comigo nesse ponto aqui. E aí o versículo diz que essas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Então em Deus nós temos armas poderosas para destruir fortalezas que existem no mundo espiritual. Olha o versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Espera aí, vamos destrinchar isso aqui, que tem muita coisa aqui. Com essas armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, nós destruímos argumentos. Então, para começar, existem fortalezas que são feitas de argumentos. Entenda que não são fortalezas mentais, são fortalezas ideológicas, são fortalezas que foram construídas por traumas, por palavras, por ensinos, que quando nós éramos pequenos e nós éramos ainda, nosso cérebro ainda estava em formação, nosso caráter em formação, essas fortalezas foram sendo construídas de forma subterrânea ali, de forma subconsciente, de forma obscura, de forma escondida ali da vista. E essas fortalezas foram sendo construídas com argumentos sólidos em nós. Mas em Cristo, temos armas poderosas para destruir essas fortalezas, para destruir esses pensamentos, para destruir esses conceitos, para destruir essas formações de caráter que são formações defeituosas. Entenda, você não é uma falha de design. Nós somos perfeitos em Deus, somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Feitos. Mas existem construções que foram feitas ao longo da nossa vida que tentam burlar isso, tentam modificar isso, tentam macular essa imagem e essa semelhança. E aí, a reflexão que eu tenho com você é essa, ao nosso redor as coisas estão ruins, mas dentro de nós não pode estar ruim. Ao nosso redor as coisas são maléficas, o mundo jaz do maligno, o mundo vive e habita no maligno, mas dentro de nós não pode ter o maligno. Dentro de nós precisamos entender que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que somos nova criatura. Se não somos ainda, precisamos ser. Se existem coisas ainda que roubam o nosso coração e a nossa mente, precisamos entender as armas poderosas que temos em Deus para destruir essas fortalezas. É como se em nós fosse construída, como se fosse, como é que eu posso explicar mais? É como se fosse uma cebola, de forma bem simples. A cebola, ela é constituída de casca e depois ela tem várias camadas. E se você vai cortando essas camadas, você vai tendo acesso às camadas mais internas, interiores. Então é como se em Cristo e ao longo da vida, a história que vivemos fosse construindo em nós várias camadas, uma após a outra. E em Cristo nós precisamos ter essa sabedoria e esse discernimento para ir tirando essas cascas, essas camadas, ir acessando camadas mais profundas em nós. E com Cristo, irmos chegando à profundidade dessas fortalezas e ir destruindo uma após a outra.
destruindo uma após a outra, sabe? E em Cristo, precisamos destruir também não só os argumentos, preste atenção, não só os argumentos, mas toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda a altivez, ou seja, toda soberba, todo orgulho, toda autossuficiência, toda prepotência, todo o achismo, todo o relativismo, tudo aquilo que é como se fosse uma arma contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de Deus. Então o conhecimento de Deus que vem pelas Escrituras vem para nos confrontar, vem para mudar a nossa vida. E a gente precisa entender que tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, precisa ser destruído. Então, é muito difícil isso, mas toda vez que a palavra vem contra nós, para nos confrontar, algo dentro de nós que é antigo, que foi construído ao longo do tempo, que foi construído quando a gente não percebia, quando não estávamos atentos, quando as nossas proteções mentais, ali, quando o nosso senso crítico, entenda algo. Você sabe por que a mídia, os filmes, as séries, por que nós somos moldados tão facilmente por redes sociais, vídeos, filmes? Porque o nosso senso crítico não está aguçado. Porque a gente está num momento de relaxar. Nós estamos num momento ali que nossas defesas estão para baixo. Nossas defesas estão em stand down, estão em tempo de paz, de calmaria. É o nosso momento de descontração, de distração, de diversão. E é nesse momento que as suas defesas mentais estão... Você não está preparado ali, você não está armado contra aquilo que está vindo, contra aquilo que está entrando dentro de você. E aí, na escola, por exemplo, nós estamos ali com a mentalidade aberta para aprender e nós confiamos que professores, mestres, pessoas que estão nos ensinando ali estão de boa vontade, de boa fé, tentando construir em nós um caráter bom. Então a gente está sempre com as defesas para baixo. E quando a gente é novo, quando a gente é criança, a gente não está ali preparado para isso, endurecido para isso, para questionar. A gente não tem espaço para dizer, eu não concordo com isso não, não aceito não, eu tenho um argumento contrário. A gente não tem ainda as armas para lutar direito. E é por isso que a palavra diz aqui que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque através do tempo a gente constrói essas coisas sem saber. E aí quando a palavra vem para realmente, opa, esse seu comportamento é errado, você precisa mudar, você precisa ser uma nova criatura, a gente tem as armas ali para... Aí é onde a gente está já endurecido pela vida e a gente quer, não preciso mudar isso. Eu não concordo não. E aí a gente tem essas armas. Então, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, cuidado para que não haja nenhuma raiz de orgulho em você que lute contra aquilo que Deus quer falar com você. Quando Deus está falando, é momento de a gente estar rendido. Rendição, lembra? Se renda ao Senhor. E aí, com essas armas em Deus, nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí é onde a batalha na mente começa. Todo pensamento que é contrário ao Senhor, todo pensamento que é altivo, todo pensamento que é contrário à palavra, todo pensamento que não vem de Deus, todo pensamento que é seta do diabo, todo pensamento contrário. A gente tem em Cristo armas poderosas para pegar esses pensamentos cativos. Sabe o que é pegar cativo? É pegar como escravo. É render, é tomar de assalto ali, é pegar com força. É levar preso, levar como prisioneiro. Levar cativo é colocar correntes nesse pensamento e falar, não. Você vai ser obediente a Cristo, você vai ser obediente à palavra. E aí você leva obediência em obediência a Cristo. Então, a reflexão de hoje, eu acho que eu já falei demais, é o que tem se levantado na sua vida, no seu coração, contra a obediência à palavra? Porque se tem coisas na sua mente, no seu coração, que se levantam contra o conhecimento de Deus, é tempo de você começar a pensar melhor. E de você começar a tomar essas coisas cativas e levar até a cruz, até a obediência à palavra.
sejam comportamentos, sejam palavras, sejam maldições que haviam dentro de você. E toda maldição, toda fortaleza, toda construção maligna que foi feita em você e em mim, nós repreendemos o nome de Jesus, para que haja liberdade total em nós. E uma nova criatura, seja uma nova criatura verdadeira em nós, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Seja assim na minha vida, seja assim na sua vida. Reflete sobre isso. Manda para alguém que você acha que precisa ouvir isso. Curte, compartilha e comenta. E sempre interage com o vídeo, seja com coraçãozinho, com foguinho, porque a interação com rede social faz com que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida e até amanhã.